bom com vocês? Eu me chamo Jane Santos, esse é o segundo vídeo no canal e vai ser mais em formato de conversa mesmo, tá? Eu moro aqui em Greve, em Chianti, que é uma vila muito fofa aqui da Toscana. Ela é muito conhecida pelos vinhos, pelas carnes, queijos, né? O prosciutto, enfim, mas principalmente pelo vinho, o Chianti clássico. E, inclusive, meu primeiro vídeo é sobre a festa do vinho aqui, que aconteceu lá em 2023, em setembro. Gente, olha, eu tenho aqui para contar nesse vídeo algumas coisas e eu vou tentar resumir. O assunto principal é por que eu ainda hoje estou irregular na Itália. Por que não ilegal? Porque eu sou casada, eu tenho residência, já tenho essas coisas todas, mas ainda não tenho permesso de soggiorno, tá? Então, assim, algumas coisas eu errei muito, não porque exatamente quis errar, mas porque no período eu tive realmente dificuldades de lidar com algumas questões emocionais do começo, assim que eu cheguei. E eu perdi o prazo de fazer Codice Fiscale e de organizar minha documentação para conseguir um documento muito importante para casar aqui, que é o documento chamado de Nulla Osta. Muito bem, eu vim em maio de 2023, lá do Ceará, para casar aqui com um cidadão italiano. Desde 2021 que a gente se relacionava, ele morava no Brasil, depois voltou para cá, e aí eu vim depois para passear e depois vim para morar. O projeto era esperar mais um tempo, mas eu adiantei loucamente, resolvi mudar o plano e vim logo em maio de 2023. Só que, como a gente não tinha as coisas ainda prontas pra gente morar na nossa casa, nós passamos por algumas questões que eu posso dizer que foram desencontros culturais e emocionais. Nem sei se esse seria o termo correto, mas por que eu tô falando desencontros culturais e emocionais? Porque o meu primeiro tempo aqui, de maio, junho, julho, foi para organizar alguma coisa relacionada a isso, porque eu não vim para ficar logo no apartamento nosso que a gente mora hoje, que é esse aqui. Primeiro, a gente tinha que fazer uma reforma, porque o apartamento era alugado para uma família de marroquinos, que eles viviam aqui nesse apartamento, e o apartamento estava muito cheio de problemas, porque além deles, outras famílias anteriores tinham morado e estava meio que bagunçado. Então a gente tinha que organizar, fazer um bocado de reforminha, enfim. E aí a gente ficou primeiro na casa da minha sogra, eu com meu filho, que eu vim com meu filho de 10 anos na época. E isso tudo foi, digamos, o principal motivo para eu não ter focado no que era para eu ter focado antes, que era em fazer Codice Fiscale e organizar logo tudo que fosse de necessário para conseguir a Nulla Osta, né? Para casar logo, porque a intenção era casar dentro dos 90 dias de turista. E eu não fiz isso. Dentro dos 90 dias de turista, eu poderia ter conseguido Codice Fiscale para mim e para o meu filho, bonitinho, já fazer inclusive virtualmente. Mas eu não fiz isso, tá? Não fiz por várias questões. Primeira questão foi a lida cotidiana na rotina da minha sogra, que a seu turno teve dificuldade de lidar com essas novidades todas, né? Que foi a minha chegada, com a chegada do meu filho, a mudança da rotina, envolveu um pouco do ciúme também, né? O famoso ciúme de sogra, que fica ali muito apegada ao filho, porque o filho ia casar, porque ia deixar ela, porque não sei o quê. E ela já de idade, teve um bocado de neura na cabeça e foi uma confusão para poder ajustar tudo. Meu marido, né, ficou envolvido nisso de acalmá-la, né, de deixá-la bem, e às vezes não conseguia, havia muito mal entendido, enfim, o cotidiano ficava bem difícil, sabe, na casa. E eu lá, né, também já passando tanto pelos problemas de me readaptar, de morar numa casa que não era minha, de entrar numa rotina que não era minha,
de ter que esperar o tempo pra gente conseguir mudar pra nossa casa. E ainda tinha a pressão da questão de trabalho, que eu tinha deixado tudo lá, né? Minha casa, meu trabalho, enfim. E aí eu tentando ainda segurar a onda de uma loja virtual que eu deixei no Brasil. E aí isso tudo mexeu muito com a gente pra piorar a situação. Meu marido tinha pouco tempo pra sentar comigo e a gente combinar alguma coisa, porque ele trabalhando num restaurante, tanto como pizzaiolo quanto como cameriere, então tinha dia que ele fazia uma coisa, um dia que fazia outra, às vezes tinha dia que ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo, chegava muito cansado, tinha pouco tempo para ficar com a gente e pra gente organizar, e o pouquinho tempo que tinha era ali para ajustar os mal entendidos que estavam acontecendo entre mim e minha sogra, que graças a Deus depois passou tudo, ficou tudo muito bem. Mas no começo foi um pouco difícil lidar com isso. Eu fiquei emocionalmente abalada. Para piorar a situação, meu filho, no primeiro dia de escola, levou uma queda e rompeu o punho, né? Teve uma fratura no punho. Lá se vai para o hospital, ter que ajeitar, botar gesso e tudo aquilo. Nossa, foi um sufoco, foi um desespero. E aí, isso tudo foi me deixando muito para baixo. E eu queria realmente era ajeitar a casa, né? Terminar a reforma. Então eu vim todos os dias para organizar, limpar, colocar coisa para fora. Enfim, tinha que sistemar tudo para poder a gente vir logo para cá, porque a ideia era, se a gente tem o nosso cantinho, a gente consegue se entender melhor, porque eu compreendi que muitos dos desencontros que aconteciam entre mim e minha sogra eram questões culturais e emocionais. Primeiro que ela não conseguia lidar com as novas emoções. Uma rotina nova, gente que ela não conhecia direito. Apesar da gente conversar muito pela internet, o convívio é uma outra coisa, a gente sabe, né? Então tinha uma criança e eu vi que isso tudo mexeu muito com a rotina dela. E ela, aquela coisa de, meu filho vai sair de casa, meu filho vai me deixar, né? Aquela conversa, né? Enfim, isso tudo eu sabia que era causado por o emocional abalado, não só o dela, mas o meu também. E as questões culturais, lógico que tem os embates. E tinha aquela coisa, né? Eu preciso conquistar minha sogra, porque, querendo ou não, nós que somos mulheres brasileiras que viemos pra Itália, a gente ainda fica com um pouco de pavor do pensamento, daquele estereótipo em relação a nós mulheres, né? A mulher brasileira, enfim, a gente já sabe quais são os estereótipos. E aí a gente quer evitar isso e às vezes fica fazendo as coisas querendo agradar e no final das contas acaba desagradando. Então eu queria fazer comida, só que quem mexe nas panelas da italiana é a italiana. E eu ia me meter nas panelas da minha sogra. E aí acabava cozinhando de um jeito que não era o jeito que os italianos dizem que é o certo, porque tinha que ter o primeiro prato, o segundo prato, eu fazia só um prato do jeito que o brasileiro faz, né? Enfim, aí na hora da comida ela ficava questionando cadê o primeiro prato, e eu tá aqui o prato. Só que aqui é diferente, entende? O jeito de fazer o arroz é diferente, o jeito de fazer a carne é diferente. E eu fazia de um jeito, colocava muito alho, eles não usam muito alho, isso incomodava por causa do cheiro, não sei o quê. Ai, gente, enfim, depois pode ser que um dia eu conte, né, uns perrengues que eu passei por conta de questões culturais com a minha sogra. Mas tudo superado já, graças a Deus, aleluia. Só que isso me atrapalhou muito, né? Minha cabeça não consegui focar, né, por conta disso tudo. E aí eu atrasei muito a minha nula osta. Ou o nula osta, não sei como é que chama. Enfim, o que é o nula osta? É um documento que é emitido pelo consulado do Brasil aqui na Itália. No meu caso foi o consulado de Roma. E era para comprovar o desimpedimento para casar, né? Tanto o meu quanto do Carlos, meu marido. E eu já tava com tudo pronto, todos os documentos bonitinhos, só faltava enviar virtualmente mesmo, né, no site do consulado e cumprir todos os pré-requisitos que tinha lá, que era para poder receber em casa, porque eu fiz todo o processo por correios. Só que na minha cabeça, como eu já tava passando por tanta coisa antes, que eu fiquei, nossa, vai ser muito difícil, eu preciso focar nisso daqui, e aí eu preciso da ajuda do Carlos, não sei o que. E apesar de eu ter uma amiga que já tinha feito isso, tanto para ela quanto para outras mulheres, dizia para mim, Jane, é super fácil, faz assim, faz assim. Eu não conseguia.
Entendeu? Ela falava, eu disse, não, quando eu pensava em ter que fazer coisa de documentação e burocracia, e toda a burocracia, eu nem sofri muito por conta de burocracia aqui na Itália, porque todo o resto, por exemplo, a gente veio morar aqui, aí tinha que ligar a gás, tinha que ligar a energia, tinha que botar a internet, tinha que fazer não sei o quê, tinha que fazer... Tudo isso era ele, água, tudo isso era o marido. Eu mesma não... E-mail, manda e-mail, retorna e-mail, preenche formulário, faz não sei o quê, aquela confusão toda da burocracia italiana... Eu não precisei me preocupar com nada, foi ele. Mas no começo, como eu tava muito bagunçada dentro de mim, eu não conseguia focar. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças e não era. Aí eu perdi, né? Vacilei nisso daí. Acabei não fazendo, não enviando a tempo no Laosta, né? Era um processo que eu tinha que ter feito assim que eu cheguei na Itália, assim que botou os pés na Itália. Já era pra ter ido em questura, já era pra ter feito código fiscal, já era pra ter enviado não sei o quê. E eu não fiz nada disso. Nada. Fui muito cabeção. Aí, quando foi lá pra agosto, que eu já tava... A gente conseguiu mudar, a gente foi pro nosso cantinho, já tinha organizado tudo. Foi aquele perrengue pra limpar a casa, ajeitar móvel, parará, pererei. Mas, quando finalizamos, o que acontece? Vamos agora pro Nula-Ossa. E aí... Eu já com a cabeça mais leve, que eu fui resolver isso tudo no site, eu vi mais fácil do que eu imaginei, entendeu? Super fácil, meu idioma foi super intuitivo, consegui fazer tudo sozinha, nesse período eu já estava mais, digamos, esperta no entendimento da língua italiana, no comecinho nem tanto, e aí consegui fazer. Quando foi em setembro, ufa, casei. Né? Outra questão que foi bem complicada para poder fazer o meu permesso foi conseguir a residência. E eu só conseguiria a residência depois de casar. Então tive que esperar no Laossa chegar, marcar casamento, casar, começar a residência. Para residência não tinha como eu conseguir sem meu marido conseguir. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando como foi que eu consegui a residência. Daí meu marido tinha que ter a residência para me passar a residência, para poder eu dar início na história do permesso de soggiorno. E aí, depois de alguns meses, meu marido comigo, a gente marcou, né, para ir na questura, e fomos na questura depois de 2 meses que eles marcaram. E aí, quando a gente chegou lá, tinha mais coisa para fazer, de documento que eu não tinha, né, que tinha que providenciar. E esse documento foi qual? Quando eu cheguei na questura já tinha tudo, né? Já tinha a residência, já tinha o comprovante do casamento, já tinha tudo. Mas faltou o documento que comprovava a permissão para o meu filho também ter, através de mim, aqui a sua regularização. E no caso, tinha que ter a certidão de óbito do pai, né? Porque o pai dele, pai do meu filho, já é falecido. E tinha que ter a certidão traduzida e apostilada, tudo certinho. E a gente começou nesse processo lá no Brasil e manda fazer tudo no Brasil e traz pra cá, porque eu não tava com a certidão original. Aí a gente agora recebeu e estamos já prestes a ir de novo na questura. E ainda é por conta disso que a gente ainda não conseguiu o meu permesso de soggiorno. Ou seja, demorei demais. Muitas coisas aconteceram. Então, isso diz o quê? Qual é a lição? Jane, mas nem todo mundo vai passar por esse perrengue. Não, graças a Deus, né? E espero que muitas não precisem passar por isso. Mas quando não é uma coisa, é outra. Quando a gente vem pra cá, as realidades mudam, vem os acontecimentos para os quais você não está necessariamente preparado. Mesmo que as pessoas digam, se prepare nisso, se prepare naquilo, faça isso, faça assado, e você faça alguma coisa, vem uma outra coisa que você não está esperando, que, sabe, bagunça um pouco. Então, no final das contas, esteja preparado para imprevistos, esteja preparado emocionalmente para as bagunças emocionais que vão acontecer dentro de você. Esteja preparado para ser mais forte do que as outras coisas, porque no meu caso eu não fui tanto, né? Eu me deixei levar pela ideia de que organizar tudo isso, documentação para casar, para poder conseguir permesso, eu podia fazer depois, porque eu não queria focar naquilo naquela hora, porque seria muito difícil, sendo que nem era. Então, assim, eu me deixei levar pelas coisas da minha cabeça, né? E
no final das contas era mais fácil do que eu imaginei. Mas bom, passou, né? Estamos aí já quase lá conseguindo minha documentação e a do meu filho também. Graças a Deus tudo se ajeitou, já estamos na nossa casa, já estamos aí no processo de organizar a parte do trabalho, que também para mim não foi a grande complicação, porque não vim para trabalhar logo, né? Eu já sabia que eu ia passar um tempo sem trabalhar, me organizando principalmente na questão da casa e da família, e só depois é que eu ia começar a focar nisso daí, né? Então, para outras pessoas a dificuldade já é essa, já é ter que buscar trabalho, ter que deixar currículo, já saber fazer a língua. Então, eu ainda tive um tempo também para assimilar isso tudo, inclusive a língua, né? Comecei a fazer curso depois e por aí vai. Mas cada um tem o seu processo. O meu foi esse. E graças a Deus as coisas se organizaram e a relação com a sogra também entrou nos eixos e em vez da gente não se entender como era antes, né, que eu tentava fazer uma coisa e era entendida de outra, hoje em dia a gente é super amiga, super apegada e é isso, até manicure dela eu virei. Deixa aqui embaixo tua pergunta, faz um comentário, de repente eu esqueci alguma coisa. Se você quiser saber alguma coisa e eu puder te ajudar, posso sim fazer outros vídeos e trazer pra cá, tá bom? Beijo!